Olá, estamos aqui agora no nosso terceiro bloco, nosso bloco de entrevistas. E hoje nós trouxemos aqui um amigo, alguém que a gente já conhece há algum tempo, eu gosto bastante, já conheci de vocês, porque já esteve aqui o ano passado com a gente. É um sacerdote taoísta, eu ia falar monge, mas é sacerdote taoísta, o nosso amigo Wagner Canalonga. Bem-vindo, Wagner. Obrigado, é um prazer muito grande estar aqui com você de novo, Humberto. E com todos os amigos do Vivência Espírita. Muito bom. O Wagner, ele é taoísta, né? Sacerdote, e hoje a gente vai aproveitar para conversar com ele sobre o movimento taoísta aqui no Brasil, do qual você é um dos representantes, né? E sei lá o que for surgindo na nossa conversa. Aqui é um bate-papo bem descontraído, então vamos começar. Taoísmo é uma religião? E se é, onde é que tem os templos? Como é que funciona, Wagner? Tá. O taoísmo, aqui no Ocidente, ele é mais conhecido como uma filosofia, bastante estudado e praticado também por pessoas de diversas tradições espirituais. Tá? Agora, na sua origem, o taoísmo também tem um caminho religioso. Ele também é uma tradição espiritual. Só que, por fatores históricos, a China passou por duas grandes revoluções, onde houve uma perseguição religiosa muito grande, né? E o taoísmo ele sofreu bastante com isso, assim como as outras tradições religiosas na China. Houve destruição de templos, houve perseguição a monges, a religiosos, e houve uma repressão da cultura religiosa junto ao povo, né? Só que o taoísmo, além da parte devocional, né, o taoísmo sempre, desde a sua origem, ele sempre teve uma conotação filosófica muito grande, muito sofisticada, muito elaborada. O taoísmo não tem um fundador, um patriarca que funda o taoísmo e a partir dali passa a ver o taoísmo. O taoísmo ele é praticado a partir do momento em que os homens, os grandes homens que observam o mundo e se observam, começam a perceber que existem leis que regem os movimentos do homem e do mundo onde a gente vive. Então, o conhecimento taoísta ele foi sendo compilado e foi sendo elaborado ao longo de muitos milênios através da observação e da experiência e da reflexão de inúmeros mestres de altíssimo nível espiritual. O taoísmo não tem um fundador, mas ele tem grandes patriarcas que são mais conhecidos, né? Por exemplo, Lao Tzu, que foi o mestre que deixou para a gente o Tao Te Ching, que é o livro do caminho e da virtude, que é uma das obras mais conhecidas do taoísmo aqui no Ocidente. Então, quando o taoísmo sofreu esse abalo da sua parte religiosa, a filosofia, né, que é uma filosofia neutra, fundamentada nas leis da naturalidade, quando a religião sofreu, a filosofia permaneceu, assim como as artes de sabedoria, que é o que a gente chama daquelas técnicas utilizadas para a harmonização do homem consigo mesmo, com os outros seres e com o ambiente em que ele vive. Então, a partir da observação das leis naturais, os mestres conseguiram desenvolver uma série de ferramentas para que o homem se harmonizasse com o seu meio ambiente e consigo próprio. Então surgem artes de sabedoria como, por exemplo, a medicina chinesa, né? Onde você tem acupuntura, massagem, fitoterapia, todas elas fundamentadas numa filosofia que nasce do taoísmo, né? Você tem o Feng Shui, que é o Feng Shui, né? Como o pessoal tem falado, que é uma arte que utiliza a observação e o conhecimento das leis naturais para a harmonização do homem com o seu ambiente, o ambiente em que ele vive, com as residências, né? Você tem o próprio I Ching, né? O I Ching, que é o livro das mutações, que também é uma obra fundamental dentro da tradição taoísta. O I Ching ele é utilizado desde os primórdios como um oráculo, então como uma entidade que pode responder a inúmeras questões, qualquer questão que a gente tem, a gente pode consultar o I Ching, no sentido da gente também buscar uma harmonia com a circunstância que a gente vive, né? Agora, o I Ching também, ele é o tratado, o estudo que compila e codifica as leis naturais, né? Ele compila e codifica as leis naturais em forma simbólica, na forma de estruturas de 3 linhas ou 6 linhas, são trigramas e hexagramas.
né? Onde nessas estruturas você tem a combinação das duas grandes forças, do Yin e do Yang. Então, para o taoísmo, essas duas grandes forças do Yin e do Yang compõem tudo que existe no universo. Tá? Yin significa escuro, nublado. Yang significa ensolarado, claro. Então, essas duas grandes forças do claro e do escuro compõem tudo no universo. Né? E o I Ching é a obra que estuda as combinações do Yin e do Yang nos vários níveis. E toda essa filosofia pode ser aplicada em qualquer área da nossa vida. Isso, Wagner. Toda essa filosofia riquíssima, né, que você está comentando aqui com a gente sabe que tem muito mais coisas que a gente vai tentar puxar um pouquinho aqui no decorrer do nosso bate-papo. Mas isso tudo, a pessoa que frequenta o templo taoísta, ele tem acesso, ou isso é reservado, por exemplo, a um grau superior? Como é que funciona isso para aquele que eu quero conhecer mais a filosofia taoísta? Como é que se procede isso? Tá. Então, como eu disse, aqui no Ocidente, o que chegou aqui para o ocidental do taoísmo foi muito mais a parte filosófica e as artes de sabedoria. O grande mérito da sociedade taoísta foi ter implantado, através da iniciativa do nosso mestre Wu Zhishen, que faleceu no ano passado, ele, além da filosofia e das artes de sabedoria, ele trouxe também o elemento do caminho espiritual, que estava desconectado. Entendi. Né? Então, você encontra aqui no Ocidente muitas pessoas que praticam Feng Shui, praticam Tai Chi Chuan, estudam acupuntura, estudam I Ching, estudam estratégia, arte da guerra do Sun Tzu, de uma forma dedicada, específica àquela arte. E às vezes não sabe de onde ela veio. Né? Então, na sociedade taoísta, a gente tem o ensino das artes. O ensino das artes é feito abertamente, qualquer pessoa pode estar aprendendo. E as artes que são ensinadas lá buscam uma ligação com a sua referência original. Né? Na sociedade taoísta, a gente também tem o estudo do elemento filosófico. Então, a gente tem, toda segunda-feira, por exemplo, a gente tem a meditação e, após a meditação, a gente tem uma aula sobre a filosofia taoísta fundamentada nas palavras do Lao Tzu, do Tao Te Ching, o livro do Caminho da Virtude. É uma atividade aberta e gratuita que acontece todas as segundas, 20 horas. Então, a gente tem a filosofia, a gente tem as artes de sabedoria e nós também temos os rituais taoístas, né, rituais antigos. Existem duas grandes linhas taoístas na China, e a Ordem Real Integrada e a Ordem Ortodoxa Unitária. A sociedade taoísta segue a linha da Ordem Ortodoxa Unitária. Tá? E lá nós temos a iniciação das pessoas que sentem afinidade com o taoísmo como sendo seu caminho espiritual, que gosta da filosofia, se encontra nas explicações, gosta das práticas místicas, meditação, prática de mantras, de cantos, participa do ritual e sente afinidade de vibração com a tradição, ela pode se iniciar no caminho taoísta. Então, dentro da sociedade, a gente tem uma boa parte do conhecimento que é aberto a todas as pessoas, e para as pessoas que se iniciam, ou que estabelecem um vínculo maior com a tradição, essas pessoas têm acesso a um aprofundamento desses conhecimentos, principalmente no que diz respeito a práticas místicas de transformação espiritual.